Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora vamos aguardar do céu a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não? Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 4. Isaías 55, versículo 4. Eis que eu o dou como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são altos, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá se tornam mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria sereis e em paz sereis guiados. E os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O título dessa palavra, nós só não lemos 3 versículos primeiros, né? Mas o título da palavra lá no capítulo 55, versículo 1 diz assim, ó: todo povo é chamado a procurar a salvação. Glória a Deus. Estar na presença de Deus, igreja, é muito mais do que estar dentro de um templo, dentro de uma caixa de cimento. Eu tirei a conclusão na pandemia, quando eu entrava sozinho na igreja em Santo Amaro,
e dentro daquele templo vazio, frio, silencioso, Deus falava à minha alma: você está vendo, meu filho? O templo vazio, o templo sem ninguém, não passa de um prédio, de um galpão, porque o que atrai a minha presença é a adoração, é o louvor, é o glória da minha igreja, quando as brasas se juntam, quando o meu povo se juntam para aprender de mim, que sou manso e humilde, é para louvar o meu nome, para buscar a minha face, a minha presença desce, o meu espírito, aleluia, é atraído, é chamado, e ele vem no meio da minha igreja. Agora sim, o povo é um prédio, é um galpão cheio de banco, com o som desligado, as luzes apagadas, não tem presença de Deus nenhuma. E aqui o Senhor está dizendo por essa palavra, que Ele me escolheu e te escolheu, para ser por testemunha, para levar o Senhor, para levar a palavra dEle, para levar o bom testemunho, aleluia, por onde fomos, porque onde nós chegarmos, quem ainda não o conhece, verá o próprio Deus, verá o próprio Senhor Jesus em nós, porque somos melhores? Não, mas por misericórdia Ele nos escolheu, e quando Ele nos escolheu, o primeiro plano dEle era e é, e sempre será de salvação, nos levar para o teu reino de glória, nos levar a morar com Ele na eternidade. E tem muitas pessoas agora me assistindo, que você está desesperado, você está agoniado, você corre para um lado e para o outro, você já foi na Cristã no Brasil, já foi na Assembleia de Deus, na Igreja da Graça, você já veio na CCA, e agoniado, o Senhor está dizendo: acalma-te, para um pouquinho, estaciona um pouquinho o teu carro espiritual, e entenda o que a palavra está dizendo. Eu te escolhi para que a tua vida seja um livro aberto a pregar a boa nova de salvação, mas Deus também tem plano de mudar as situações adversas que você vem vivendo. Mas como mudar? E como receber a minha salvação? Porque aqui o título está dizendo: todo o povo é chamado, convidado a procurar salvação, procurar uma vida eterna, procurar ter um relacionamento com Deus. E como fazer isso? Lá no versículo 5 diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu vivo falando lá na igreja em Santo Amaro: não venha aqui porque você diz assim: o irmão Tiago, o pastor Tiago é homem de Deus. Não, quem sabe se eu sou de Deus ou não, sou eu e Deus, eu e a minha intimidade com o Senhor. Deus tem me chamado a atenção a levar o povo a ter de fato, de verdade, um estreitamento, um relacionamento com Deus, porque as lutas virão, as provas virão, e não terá irmão Rodrigo, irmão Jean, irmão Samuel, irmão N, irmão Tiago. Vai ter momento que é você e Deus, é o momento que você vai ter que bater na porta da misericórdia, é você que vai ter que entender que Ele tem um plano de salvação para você. Deus tem planos para mudar a tua vida, teu casamento, quem sabe a vida do teu filho, a vida financeira, a saúde. Eu não sei qual é a tua luta, a prova que você vem enfrentando, mas a palavra está dizendo: te chamei para ser testemunha, em primeiro lugar de salvação. Quem olhar para você, em nome do Senhor Jesus, a palavra está dizendo, vão querer, aleluia, quando ver o antes e o depois. Um dia falaram para mim assim: a igreja de crente só tem ex-bandido, ex-homossexual, ex não sei o que. Eu falei: é verdade, é porque a obra de Deus, quando começa a acontecer na vida de um ser humano, aquele que era algo se torna ex, aquele que era, não sei, um malfeitor, agora ele se torna um benfeitor, porque ele é bonzinho. Agora não, porque agora Cristo, aquele que o escolheu, aleluia, regenera pelo Espírito Santo para dar bom testemunho, para levar as boas novas, e aquele que ver o bom testemunho, a obra de Deus agindo na vida dele, vai querer o Cristo ao qual ele serve, e aí automaticamente a vida vai caminhando.
Deus vai libertando aqui, mudando ali. E por quê? Qual é o segredo? O segredo está aqui. Ele busca o Senhor, ele tem a vida dele no altar, ele, aleluia, sabe que Deus está perto. E por que eu disse denominações? Eu não tenho nada contra denominações e nem religiões, mas enquanto nós procurarmos Deus no Tiago, procurarmos Deus na parede, na placa A, na placa B, na placa C, nós não vamos encontrar. Por isso que a palavra diz que em secreto, muitas das vezes nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta, é nós e Deus, eu e Deus, e ali eu bato na porta da misericórdia do Pai Celestial, e no nome do Senhor Jesus, Ele vem em secreto também, para responder a minha oração, porque quando eu o busco, eu entendo, Ele está perto, e Deus está pertinho de você, irmã, o Senhor está pertinho de você, irmão, mas muitas das vezes você procura Ele em lugares e em pessoas que muitas das vezes Ele não está. O Senhor está dizendo, pode bater na porta da minha misericórdia, pode bater, aleluia, e chamar pelo meu nome, eu vou aparecer, e eu vou te dar vitória, glória a Deus, eu vou mostrar que eu sou teu Deus. O plano de salvação, de cura, de libertação, de uma porta aberta, de regeneração, olha, está de pé, a minha promessa na tua vida está de pé. Agora, tenha e busque ter um compromisso com esse Deus, busque. A palavra diz aqui no versículo 7, deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ser crente, o que eu falei da questão da pandemia? Os verdadeiros crentes, crente não é religião, é crer, de fato e de verdade, acreditar sem reservas. O verdadeiro crente, a pandemia não derrubou ele, não, a igreja ficou fechada quase um ano, o crente continuou orando, continuou fiel, temente a Deus, porque o verdadeiro crente não é só crente de domingo de manhã, o verdadeiro crente não é só crente no culto no meio da semana, não, o verdadeiro crente é crente, e ele tem o compromisso dele é com Deus, dentro do serviço, na faculdade, dentro de casa, lá na rua, no meio da parentela, dentro da igreja, ele é crente, e ele já deixou tudo que não agrada a Deus, porque ele sabe que o Senhor está perto dele, não para acusar, para apontar o dedo, porque ele tem prazer em agradar aquele que quando ele invoca, ele vem, quando ele chama, ele aparece. Você tem noção? Tem situações na vida que para a gente se apresentar ao patrão, a gente tem que falar com a secretária, marcar um horário, ver tal dia, não deu certo porque apareceu imprevisto e você não consegue falar, e quando você vai recorrer e você pede um aumentozinho de 1%, 2% em cima do teu salário, você não é atendido, aquela agonia, e tem situação que você não deveria ter falado porque você já se queimou e vão te colocar na lista de mandar de corte, e você fica naquela tribulação. Agora imagina o Criador do céu e da terra, imagina aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte, Ele está pertinho de você, Ele está pronto a te responder, e se você, quanto mais você buscar ser fiel a Ele, deixar os seus maus caminhos, se converter. O que é se converter? Sabe o que é converter? Converter é isso aqui, você está tomando, você está caminhando os teus caminhos, as tuas vontades, você está trilhando o que você acha, e aí você, como Paulo, Saulo, Jesus cruza o caminho dele, e ele toma outro caminho, ele estava indo para Damasco para matar os crentes, para acabar com a vida dos crentes, mas Jesus cruzou o caminho dele, ele se converte, e ao invés dele tomar o caminho de morte, ao invés dele ir lá para acabar com a vida dos crentes, agora ele fica cego para o eu dele, para as vontades dele, para o ego dele, e agora ele se converte, e passa a caminhar o caminho do Senhor Jesus, a agradar a Deus, e tudo aquilo que ele achava que era, como, vamos dizer assim, a verdade que ele pregava, o que ele a ferro e fogo ele ia e pregava a lei, tinha que ser aquilo ali, porque senão ele matava, judiava, humilhava.
Agora não, ele passou a viver a graça, passou a ser tomado por uma graça, por uma misericórdia, sofreu, pagou preço, foi humilhado, ele foi preso, né? Ele foi achincalhado, ele foi humilhado em praça pública, por agora não fazer mais o que ele achava, não trilhava mais os caminhos dele, mas agora ele trilhava a graça, o plano de Jesus para ele. E muitas das vezes não vai ser fácil, mas o Senhor está dizendo, em meio à caminhada, em meio à luta, em meio à prova, glória a Deus, você vai chamar pelo meu nome, eu vou aparecer, e em toda prova ou luta que você enfrentar, se você se converter dos teus maus caminhos, eu vou estar contigo para te dar vitória, eu vou estar contigo para te abençoar. A Bíblia, ela nos mostra que quando nós nos convertemos do nosso mau caminho, em todo o tempo, nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabe aquele marido que quando está sozinho, ele até observa outra mulher, mas do lado da esposa ele não olha nem para os lados? Muitos de nós vivemos assim. Achamos que Deus fica aqui preso quando fecha a porta. Quando as portas da igreja é trancada, nós achamos que Deus está aqui. E fica aqui trancadinho. Como que a palavra começou? Como eu comecei falando, que a experiência que eu tomei dessa pandemia, quando a igreja se fechou, Deus falava no meu coração, está vendo? Isso aqui é apenas um prédio. A minha presença está com a vovozinha lá no meio do mato, num sítio, na chácara, porque ela clama o meu nome e eu apareço lá para ela. Está dentro de uma penitenciária, dentro de um hospital, dentro de um leito, junto a um leito de morte, de dor. E quando o povo se une, a minha presença vem, mas a presença de Deus não pode descer somente na congregação quando o povo se une. Aí dentro da tua casa, se você, aleluia, se voltar, se converter, deixar o que não agrada a Deus de lado, e você se voltar de fato e de verdade, Ele está perto, agora, Ele está aí com você agora. Se você clamar o perdão, a misericórdia, o amor de Deus, Ele vem ao teu encontro agora, dá um abraço na tua alma, e começa a mudar a tua vida, mudar pela família, porque hoje não sei o que está acontecendo, mas a mãe vai na igreja desesperada, vem aqui para dizer, pede a Deus para converter ou libertar meu filho das drogas, do mundo mal, da criminalidade, mas ela não entendeu que Deus quer trabalhar primeiro nela, quer limpar ela, quer regenerar ela, quer converter a ela, aí, e depois dela, Deus converte marido, filho, Deus faz a obra por completo. Mas hoje o Senhor está dizendo, deixa eu limpar primeiro dentro, deixa eu regenerar dentro, pensamento, alma. Deus, Ele é rico em misericórdia, em perdão, Ele está aí do teu lado, mas muitas das vezes nós ficamos igual cego no meio do tiroteio. A gente quer seguir o nosso caminho, fazer a nossa vontade, do nosso jeito, como a gente pensa, e o Senhor às vezes vem pela palavra, vem num conselho, vem até na boca de uma criança, e você diz, não, calma aí Senhor, deixa eu tentar resolver, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou tentar, e a gente vive quebrando a cara, e o Senhor está do nosso lado, pertinho da gente. O Senhor está dizendo, se você hoje se voltar a mim, e se você invocar o meu nome, você vai saber que eu estou contigo, eu estou pertinho de você, e eu posso mudar a tua história, e você cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, no versículo 7, no finalzinho, Ele se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. O Senhor não está apontando o dedo para o teu erro e para o meu pecado, não, porque eu também sou falho, sou pecador, e olha que eu tenho muito pecado, mas o que me faz ficar de pé, o que me sustenta de pé, sabe o que é? O amor, a misericórdia, essa graça que não merecemos. Sabe por quê? E tem pessoas que elas não perdoam a si própria. O diabo, ele encontra legalidade, o inimigo da tua alma, da minha alma, ele encontra legalidade quando nós não aceitamos a misericórdia de Deus, não aceitamos o amor de Deus, o perdão de Deus ao ponto de não nos perdoarmos. Hoje o Senhor, Ele vem por essa palavra dizer, eu já te escolhi, já está decretado, predestinado no céu.
tu és minha, tu és meu. E se de alguma forma você se esqueceu que eu estou do teu lado, de alguma forma você caiu, de alguma forma você pecou, errou, o Senhor está dizendo, torne. Você quer ver? Eu já fiz dieta para emagrecer e quando eu comia mais, eu, ao invés de, vou reiniciar. Aí que eu desandei mesmo, já errei hoje, vou errar amanhã também, vou acabar de comer. E aí, o processo, eu não sabia disso, mas o médico falou, você vem com um processo de dieta. E se você errou uma vez e você acaba desanimando, tudo que você perdeu vem em dobro. Porque o corpo entende, agora vamos estocar gordura no corpo, para se esse doido fizer outra dieta, agora nós vamos ser mais resistentes. Sabe o que eu quero dizer? O Espírito Santo de Deus quer dizer através desse exemplo? Por algum motivo, de alguma maneira você caiu, errou, pecou, está em falha ainda diante de Deus. E você diz para mim, não tem mais jeito não, eu não sou digna, não sou digno. E quem é? E quem é digno e digno de estar na presença de Deus, se não for pelo sangue que foi derramado na cruz? E muitas das vezes você que não se perdoa, é você que não diz para você mesmo, peraí, a misericórdia de Deus é maior do que o pecado que eu cometi, então bora zerar, bora tomar a frente, adiante e vamos embora. Eu caí aqui, mas o levantar é do meu Deus, Ele tem poder para me levantar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Leia o versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quem sabe você se julga, se martiriza, ou deixa alguém ter o direito de falar, se você tem liberdade ou não diante de Deus. Fica quietinho lá no último banco, você não tem direito nenhum, olha, você, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar algo, para apontar o dedo, para dizer se você é digna ou não? Pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está dizendo, o meu pensamento em teu respeito não é o mesmo que você tem por si próprio. Às vezes você fica flagelando, se crucificando. O Senhor está dizendo, não, o meu sangue está respingando por essa palavra, te limpando nessa noite, te purificando nessa noite. Glória a Deus, porque eu estou perto. Pode me invocar que eu vou aparecer, eu vou te libertar por inteira, e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque assim como os céus são altos, mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu a enviei. Hoje a palavra é de salvação, de libertação. O plano de Deus na tua vida não vai se frustrar. Se Deus te escolheu para salvação, se o Senhor te escolheu para, aleluia, ser uma carta aberta de evangelização, aleluia, o mundo vai olhar para você e vai querer o teu Deus, vai querer servir o teu Senhor, aleluia, vai ver um antes e um depois, mas Satanás quer tirar de você a dignidade, Satanás quer tirar de você a virtude, Satanás quer tirar de você o brilho, porque você pecou, porque você caiu, porque você errou. O Senhor está dizendo, pode me invocar, pode me chamar, eu estou perto, eu sou como um pai, aleluia, glória a Deus, que solta o filho na bicicletinha para aprender a andar, ele cai aqui, cai ali, mas a confiança dele está no pai que segura ainda no banquinho, quando diz, vai que o pai está guiando, vai que o pai está ensinando, vai que o pai está perto,
perto, se cair, deu uma raladinha, aleluia, uma machucadinha aqui, outra ali, o filho logo corre para o braço do pai, aleluia, é consolado pelo pai. O Senhor está dizendo: pintaram um Deus para você, um Deus bruto, um Deus que é justiceiro, um Deus que está só esperando você cair para acabar de te matar, aleluia. Mas a palavra hoje é: não, foi Satanás que tentou incutir, colocar na tua mente que eu quero ver o teu fim. Não, eu paguei um alto preço na cruz por você, aleluia, aleluia, foi um preço muito caro, foi doído provar o meu amor por você, e agora o diabo quer anular a minha, aleluia, o meu chamado, a minha escolha na tua vida. O Senhor está dizendo: por esta palavra, aleluia, aceita a minha proposta, volte a fazer a minha vontade, volte a me servir na terra, eu vou aparecer na tua vida, glória a Deus. Hoje, agora, por esta palavra, o diabo cai por terra, e na tua vida o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus, aleluia. O pensamento que está aí, ó, que o mal está soprando, não é o meu pensamento, não, o teu caminho não é o meu caminho, não, o teu jeito não é o meu jeito. Às vezes você, o que mais você tem pensado é em parar, aleluia. A palavra está chegando agora na vida de alguém, você sabe que Deus está falando contigo, porque você quer dar cabo à tua própria vida, você quer desistir dos sonhos que Deus sonhou para você, mas o Senhor está dizendo: fica firme, volte a me servir, volte a se consagrar, volte para os meus caminhos, aleluia, volte a me clamar, a me chamar, a me invocar. Eu estou perto de você para te dar vitória. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu vou fazer da maneira que Deus colocou no meu coração, aleluia. Podem criticar, podem falar, eu vou fazer conforme Deus está mandando. Eu vou apontar essa palavra aqui para a câmera, você vai olhar para ela. Eu não estou falando de um livro que eu fiz, eu não estou falando do almanaque da Turma da Mônica, eu não estou falando de um livro qualquer, de um escritor qualquer, eu estou falando da palavra do Deus que fez os céus e a terra, aleluia. Todo o poder e domínio está nas mãos dele, glória a Deus, aleluia. Se deixar, eu vou até amanhã falando o que ele manda falar, mas você vai olhar para essa palavra. Agora você vai orar de olho aberto, olhando para a tela do computador, para a tela do celular, para a tela da televisão, e você vai olhar para essa palavra, e se essa palavra, aleluia, foi mandada, enviada por Deus para a tua libertação, Deus vai te libertar agora, Deus vai curar agora, Deus vai fazer milagre agora. Você crê? Você acredita? Como eu estou sentindo Deus aqui, Deus vai passar aí na tua casa para te dar vitória. Glória a Deus. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na tua presença agora em oração, Senhor, mais uma vez. Agora, agradecimento, Pai, pelos hinos, pela oração que tu nos deste, maiormente pela tua palavra. Agora, Senhor, eu aponto, Pai, essa palavra, aponto essa Bíblia, Senhor, em direção à câmera, Pai. Senhor, palavra essa que não é minha, palavra essa, Pai, que eu não escolhi, foi o Senhor quem mandou, Pai. Eu aponto agora para a câmera, Pai. Senhor, com confirmação, Pai, alegra a alma do triste. Senhor, expulsa esse espírito de morte, Pai. Liberta o cativo, Pai, cura o enfermo agora, Senhor, põe nojo das drogas, traz paz ao lar atribulado. Invoca a igreja ao Senhor, porque Ele está perto. Pode chamar a Ele, aleluia. Busca enquanto você pode achar. Glória ao nome santo do Senhor. Eu aponto essa palavra para a câmera agora, e se você crê, aleluia, pode olhar para ela, ora de olho aberto mesmo, olha para ela, porque o Senhor está perto. Ele perdoa o teu pecado, Ele limpa toda mácula, tudo que não presta, e Ele escreve uma nova história, assim da presença de Deus. E eu digo: Satanás, sai dessa casa, espírito contrário, sai do meio dessa família, sai desse casamento, sai do meio dos filhos da serva de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta, cura, restaura,
pelo poder que há, Pai, aleluia, no nome do Senhor Jesus, Pai. Todas essas bênçãos a Ti pedimos, Pai, e desde já Te louvamos e Te agradecemos, crendo, Pai, que houve cura, libertação, houve benção, porta aberta, salvação nesse lar, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.